O Christopher Nolan é um dos diretores mais impactantes dos últimos tempos na indústria hollywoodiana. É possível dizer que ele é um dos poucos diretores que consegue criar histórias na escala que ele cria. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o seu filme Oppenheimer. Durante toda a preparação para o lançamento desse filme, foi dada uma gigantesca atenção para como esse filme foi realizado. O Nolan é um dos poucos diretores em Hollywood que ainda tem a possibilidade de filmar da forma que bem entender. E ele sempre acaba optando em filmar os seus filmes com a tecnologia IMAX, ou seja, ele conta suas histórias no maior formato possível, com uma qualidade absurda que você só encontra com as câmeras IMAX. Ele começou a trazer essa tecnologia para dentro dos seus filmes cada vez mais, e agora, dentro dessa obra aqui, eles até mesmo criaram uma nova película que ainda não existia para poder se adaptar ao que o diretor estava desejando. A busca por trás em sempre estar utilizando essa tecnologia não é um sinal de extravagância, mas sim na construção de uma linguagem que naturalmente acaba se transformando na mais épica possível. Assim como diretor, eu também sou um grande entusiasta da tecnologia sendo utilizada da melhor forma possível para criar experiências únicas. Isso não só no cinema, isso também pode acontecer nas roupas que você utiliza, como por exemplo essa aqui da Insider que eu estou usando. A Tech T-Shirt é uma camiseta excelente para todo mundo que busca o básico de uma forma extremamente confortável e leve. Tudo isso feito com muita qualidade e tecnologia. Então essa aqui é uma roupa que não desbota, uma coisa que eu valorizo muito na hora que eu vou escolher que tipo de peça eu vou trazer para dentro do meu armário. Além disso, ela tem um tecido anti-odor, o que vai ser excelente quando você estiver correndo de uma sessão para outra, principalmente nessa época do ano. Essa é uma roupa que desamassa no seu próprio corpo, uma coisa que particularmente resolve a vida de uma forma que eu gosto bastante. São roupas que combinam muito com o que eu busco no meu dia a dia. Eu gosto de utilizar roupas básicas, mas que eu possa também fazer diferentes combinações. Eu gosto muito da tecnologia dessa roupa que me permite diversas coisas. A mais importante sempre vai ser o conforto e vocês vão encontrar na Insider tamanhos PP, X, GG, com várias cores possíveis para vocês escolherem o que combina melhor com o estilo de vocês. Utilizando o meu cupom exclusivo Gustavo Cruz, vocês ganham 12% de desconto em todas as peças no site da Insider. Eu espero que vocês gostem, pessoal. Depois compartilhem comigo o que vocês acharam das peças que escolherem, isso é super importante para mim. E cliquem aqui no link da descrição para dar aquela força para essa parceria tão querida. E agora, bora falar sobre Oppenheimer. Muito bem, vamos falar sobre o filme. Para quem ainda não assistiu, fiquem tranquilos porque eu estou dividindo o vídeo por capítulos. Quando eu for entrar em spoilers, vocês serão avisados, então essa primeira parte é bem tranquila, é mais para quem quer saber como foi essa experiência, na minha opinião. Esse é um dos filmes mais aguardados do ano, eu particularmente fui super ansioso para o cinema, acabei de assistir e estou gravando aqui para vocês, e realmente o Christopher Nolan é um dos diretores mais interessantes para se assistir hoje em dia. É um desses diretores que cria uma experiência, um evento que as pessoas vão até ao cinema assistir. Eu confesso que o seu último filme, Tenet, não foi uma experiência que eu gostei tanto assim, não foi uma experiência que eu consegui mergulhar, mas também não foi um filme que eu assisti no cinema. Então eu acredito que a experiência cinematográfica de estar em uma sala faz bastante diferença nas propostas do diretor, principalmente pelo formato, ele grava tudo em IMAX, como nós bem sabemos, e também pelo design de som. O design de som dos filmes do Christopher Nolan é um design de som para que a gente tenha realmente um impacto nas alturas, no alcance que uma sala de cinemas como a IMAX pode trazer. É claro que os filmes do Christopher Nolan podem ser assistidos em qualquer tipo de formato de mídia que você puder. Você pode assistir na sua televisão, você pode assistir no seu celular, não importa. Mas é importante que exista, sim, uma capacidade de salas de cinema ao redor do mundo, são muito poucas, infelizmente, que possam receber o filme nas suas melhores condições, em todas as suas capacidades. O interessante é o diretor poder fazer esse tipo de filme e a gente assiste onde a gente bem entender e onde a gente puder também. É claro que existe uma limitação
limitação da quantidade de pessoas que vão ver o filme na sua máxima capacidade, mas a obra é uma obra sendo realizada nos tempos de hoje e o diretor sabe muito bem disso. O interessante de Oppenheimer é que é um recorte muito específico dentro da vida de uma pessoa que basicamente mudou a história da humanidade. Existe desde o princípio da obra uma conexão muito clara com Prometeus. Dentro da mitologia, Prometeus foi aquele que trouxe o fogo para os homens e por isso foi castigado pelos deuses. E é claro que esse homem brilhante que foi Oppenheimer foi um homem que utilizou toda a sua capacidade, toda a sua inteligência e o seu maior marco dentro da história é justamente a criação da bomba atômica. Ele não é o único responsável por isso, como nós vamos descobrir ao longo desse filme, mas ele é a figura que foi considerada como o pai da bomba atômica. Bomba atômica essa que, como bem sabemos, foi importantíssima no fim da Segunda Guerra Mundial. Existe sim o debate de se aquelas duas bombas precisavam ou não ter sido lançadas sobre o Japão, mas nós sabemos que é um fato histórico. Essas bombas foram lançadas e, a partir disso, o Japão saiu da guerra depois que os alemães já tinham perdidos e nós tivemos, a partir da construção da bomba atômica, o início da Guerra Fria. Então, esse homem, sim, é uma das figuras mais importantes na história da humanidade. E é interessante porque o Christopher Nolan, até hoje, não tinha realizado uma cinebiografia como essas. Ele visita a história com o filme Dunkirk, um filme inclusive muito criticado por não ter um protagonista, é um filme em uma narrativa com protagonistas múltiplos, que acabou gerando um debate de falta de conexão, de falta de empatia com aquelas figuras, que eu particularmente discordo, mas em Oppenheimer é completamente oposto, nós estamos sim em um filme que trata da história, mas que foca nesse personagem. E o diretor é um diretor conhecido pela brincadeira que ele sempre gosta de trazer com a narrativa. É um diretor que, quando não tinha os orçamentos que ele tem hoje em dia, sempre foi muito criativo na forma com que ele contava suas histórias, com as linhas temporais. Aqui ele faz um mergulho na subjetividade do Oppenheimer em alguns dos momentos cruciais da sua história. E existe uma divisão tanto visual como narrativa dentro dessa proposta. Nós sabemos que para a realização desse filme foi criada uma película preto e branco específica para atender às necessidades do roteiro escrito pelo Christopher Nolan, que escreveu todo esse roteiro em primeira pessoa, como se Oppenheimer estivesse descrevendo a sua experiência dentro da obra, o que não é algo convencional quando nós falamos da escrita de roteiros. Os atores, inclusive um grande elenco, todos fantásticos dentro dessa obra, disseram que no começo estavam inclusive achando tudo um pouco estranho, porque na descrição das ações das cenas, o Oppenheimer estava descrevendo como ele viveu toda aquela experiência. E a partir do momento em que nós sabemos que vamos acompanhar uma obra que abraça a subjetividade do seu protagonista, nós precisamos começar a debater o quanto tudo aquilo que está sendo apresentado para nós não é o olhar desse homem, o que o protagonista imagina, o que o protagonista lembra, porque nesse filme o diretor vai sim experimentar uma construção narrativa que mergulha no passado, no futuro e no presente. Então são alguns recortes bem específicos que o diretor vai fazer, o que eu acho importante quando se trata de uma cinebiografia, que geralmente todas elas acabam pecando em não saber construir os melhores recortes para retratar a vida de uma pessoa. Principalmente nessa história aqui, nós temos muitas figuras e é importante, é claro, saber dosar tudo isso dentro da construção do filme. Antes da gente falar sobre a obra em si, eu quero tratar um pouquinho dos aspectos técnicos que impactam de fato nessa experiência. O primeiro que eu gostaria de trazer é o design de som. A experiência sonora dentro desse filme, ela está também muito conectada às escolhas do diretor no aspecto visual. Existe uma sugestão constante da explosão atômica ao longo da obra, e isso é muito bem aproveitado no design de som, onde nós temos efeitos sonoros que buscam mergulhar o público de uma forma também subjetiva no que seria estar, de certa forma, dentro daquela bomba, dentro da explosão, onde os átomos
estão ali e a gente sente realmente que estamos mergulhando em algo que não seria necessariamente possível mergulhar se não fosse uma proposta cinematográfica como essas. O diretor dentro dessa obra sabe dosar também muito bem esses efeitos sonoros com uma trilha que vai sugerindo uma espécie de catástrofe. Eu gosto muito como essa trilha me lembra, de certa forma, do filme Sangue Negro, onde nós temos uma sugestão constante de algo terrível que se aproxima, de uma espécie de pesadelo, o que, é claro, se aproxima dessa proposta do diretor, da gente estar acompanhando a subjetividade do protagonista. É claro que a experiência IMAX, esse formato gigantesco, gera no público uma sensação épica de estar acompanhando a construção da bomba atômica. Mas para além disso tudo, existe a expectativa visual do que nós vamos acompanhar. É claro que eu não vou falar disso nessa parte aqui do vídeo, mas eu acredito que através de um design de som muito bem construído, o diretor vai trazendo essa sugestão desde o começo. Como é um filme de personagens com muitos diálogos, um filme histórico, é importante conectar o público com aquela narrativa e com esse efeito épico que o diretor busca alcançar. E eu acredito que o design de som é crucial para que isso aconteça, porque essa sugestão de uma catástrofe constante é algo que realmente te prende na cadeira e te coloca frente a frente com aqueles personagens de uma forma bem diferente. Eu gosto muito como o diretor abre a sua história. Os primeiros 15 a 20 minutos do filme são muito impactantes, o que eu considero bem interessante para uma proposta como essas que o diretor está trazendo, de acompanhar a vida ali do Oppenheimer em pequenos recortes que são uma colagem gigantesca que vai se encaminhando durante as 3 horas do filme. Era importante que logo no começo a gente tivesse uma espécie de imersão no que esse filme propõe de forma geral. E eu acho que isso acontece tanto no que nós vemos, mas principalmente no que nós ouvimos. Esse é um filme extremamente impactante. Eu saí da sala de cinema muito feliz com a obra que tinha assistido. Ainda é um filme que peca no que eu acredito ser o problema de toda a cinebiografia, nas escolhas dos seus recortes, na mudança de tom e nessa sensação em determinado momento de se descolar da proposta inicial que dura muito tempo, que nos envolve, que nos entrega tudo que prometia, mas uma obra bastante satisfatória, que particularmente foi um prazer acompanhar em uma sala de cinema. Agora eu vou entrar mais a fundo no filme, então se você ainda não viu a obra, provavelmente você queira voltar nesse vídeo em uma próxima oportunidade. O uso do preto e branco pode gerar diferentes leituras no público, principalmente pela subjetividade que nós vemos em alguns momentos do filme, onde nós entramos em uma experiência ali do personagem e na catástrofe que ele estava prestes a criar. O filme gosta de trabalhar bastante a ideia de que aqueles cientistas, eles podem ver um mundo que nós particularmente não vemos. Eles têm uma outra forma de ler a vida, de imaginar os processos à sua volta. Não à toa, são eles os capazes de criar um teste que poderia sim, ainda que as chances sendo mínimas, destruir o mundo inteiro. Mas como as chances são muito pequenas, a leitura deles é que aquilo não vai acontecer. Existe uma forma macabra de encarar a vida, uma brincadeira com a vida de todos nós que está presente ao longo de toda a obra. Essa discussão de até que ponto o poder humano pode chegar e até que ponto a responsabilidade de todos os envolvidos na construção de uma bomba atômica não deveria ser questionada. Dentro da minha leitura, sempre que você vai construir um filme onde você tem cores, onde você tem um formato IMAX e você parte para uma película em preto e branco, existe uma sensação de documento histórico, existe uma sensação de documentário que é colocada ali para a obra e também um lugar onde nós estamos vendo certos diálogos, principalmente do antagonista de Oppenheimer, construído nesse filme e interpretado brilhantemente pelo Robert Downey Jr. Você tem ali alguns diálogos que revelam, de certa forma, uma construção dessa punição que o Oppenheimer acabaria sofrendo depois da construção da bomba atômica. Essa punição pode ser construída através da vaidade, mas que também vem de um lastro muito grande ao longo da humanidade toda, né, que
A humanidade está muito acostumada a colocar pessoas em determinados pedestais, trazendo para elas uma liberdade absoluta e muitas vezes perigosa, e depois justamente um desejo um tanto quanto sádico de derrubá-las, de destruí-las, para só mais tarde em suas vidas elas serem mais uma vez condecoradas. Então é uma reflexão que o filme faz muito interessante, e essa linguagem que o diretor traz para o seu filme gera uma certa confusão ao longo da obra. Não é algo que fica tão claro. Isso aqui é a realidade, isso aqui é subjetividade do personagem. Não, existe uma mistura, existe um emaranhado que vai sendo construído ao longo da obra que particularmente eu considero ser muito interessante. Cinebiografias costumam ser muito pouco cativantes, mas quando a gente pensa em uma figura explosiva, literalmente, como Oppenheimer, em um diretor, Christopher Nolan, que está buscando na sua filmografia criar experiências épicas, nós temos uma combinação muito interessante. Mas o que eu gosto bastante dessa construção é o quanto o diretor aproxima esse maquinário gigantesco que você precisa por trás de um IMAX para próximo do rosto de cada um desses personagens. Independente se em cores ou em preto e branco, nós passamos muito tempo próximos ao rosto de cada um daqueles personagens e com uma profundidade de campo bastante difusa. Então existe uma separação do fundo que isola esses personagens dentro dos seus diálogos, mas principalmente dentro da sua própria mente. E quando a gente pensa em uma pessoa brilhante como Oppenheimer, que utilizou esse brilhantismo todo para construir uma bomba atômica, nós sabemos que estamos dentro de uma subjetividade muito interessante para a obra como um todo. Eu adoro como o filme constrói essa ideia de que pessoas geniais não necessariamente serão inteligentes nas suas tomadas de decisão, porque as tomadas de decisão não são apenas lógicas, como elas também envolvem um grande jogo de poder, um jogo de egos muito forte, que a gente vê sendo reforçada dentro desse filme de diferentes formas, nas relações entre homens e mulheres, na relação entre os cientistas e os militares, na relação entre o governo e o Partido Comunista, em tudo que é evidenciado dentro dessa obra. Tanto que, na minha opinião, o filme acerta muito quando traz a informação de que o Hitler está morto e que a Alemanha está fora da guerra, porque a partir daí começa a ser discutida uma outra coisa dentro da narrativa como um todo, porque existia uma ideia de que essa construção da bomba era algo inevitável, porque se os nazistas chegassem naquele resultado, eles não teriam perdão algum em relação aos americanos. Mas quando questionados com a necessidade daquela bomba, é demonstrada ali em uma cena entre grandes poderosos em uma pequena sala como eles escolhem onde aquelas bombas serão despejadas. E é algo profundamente sádico e que potencializa totalmente o conflito interno e externo desses personagens, principalmente do nosso protagonista que acompanhamos tão de perto. Em determinado momento na obra, fica difícil você conseguir se relacionar com Oppenheimer da mesma forma com que nós fizemos na primeira parte do filme. Em determinado momento, nós entendemos que muitos daqueles homens estão brincando de serem deuses, querendo construir brinquedos cada vez mais perigosos e muitas vezes não dando passos para trás justamente por ter gasto dinheiro demais para ter chego até ali. É tudo um jogo de poder, é tudo sobre quem tem a bomba mais perigosa. Particularmente eu acho que o filme é muito bem sucedido até o momento em que a bomba é testada. Eu acho que é um recorte específico que o diretor escolhe, que é extremamente cinematográfico, que envolve o público de uma forma que o Christopher Nolan adora fazer, utilizando um elenco estelar de forma muito interessante, porque isso já foi feito muitas outras vezes, onde nós começamos a nos deparar com atores famosos, mas eu acredito que dentro dessa obra, tudo isso apoia a brilhante interpretação do protagonista. Eu acredito que o elenco inteiro está fantástico dentro desse filme. Eu acho que Robert Downey Jr. cria um antagonista formidável para uma interpretação brilhante do Cillian Murphy. Eu acredito que ele consegue traduzir muito bem essa figura do Oppenheimer, porque é uma figura bastante complexa, uma figura bastante contraditória. O seu ego está em jogo o tempo todo. E como nós estamos acompanhando uma história
história contada pelo seu ponto de vista, nós podemos refletir em até que ponto esse é um narrador confiável. Como nós bem sabemos, existe uma construção ao longo do filme todo do ponto de vista desse personagem e de como ele construiu essa bomba e depois passou a ser punido por isso. É possível identificar no seu olhar um conflito interno muito interessante, porque essa não é a história de um personagem que se arrepende de algo que fez. É a história de um personagem que mudou para sempre a história da humanidade e que teve diferentes momentos da sua vida. Ele mostra algum tipo de remorso, mas em outros ele abraça completamente a sua criação. O interessante é que a conexão com Prometheus vai muito além da metáfora e começa a invadir a narrativa. Quando a gente pensa na história que nós acompanhamos ao assistir Oppenheimer, nós temos justamente a construção de um homem que cedeu para todos os outros um poder que poderia destruir toda a humanidade, um poder que mudaria a história da humanidade para todo sempre e que depois passa a ser punido por isso. E aí eu acho que o filme vai para um lugar que me surpreendeu. Quando nós pensamos em uma obra que faz um recorte do teste e da explosão, da primeira explosão da bomba atômica, em ver se aquilo de fato daria certo, naqueles homens arriscando toda a humanidade para realizar aquele teste e ganhar a guerra toda, nós sabemos que a explosão é o momento mais climático de toda a obra. É o ápice de um filme como esses. E é justamente isso que acontece. Como eu disse para vocês, o design de som dessa obra, ele é extremamente impactante, além, é claro, da captação daquelas imagens fantásticas e das interpretações. Então você tem um aglomerado de coisas sendo construídas para aquele momento particular. Um momento em que todos nós estávamos esperando, sabendo que esse é um diretor que gosta de efeitos práticos, não gosta de muitos efeitos digitais, como ele realizaria a explosão da bomba atômica. E até aí eu acho que o payoff ele é completo. Eu acho que todos nós realmente temos a experiência que o diretor propôs sendo entregue da melhor forma possível, tanto com o que nós vemos, com o que nós ouvimos, com o que nós sentimos, e tudo isso é muito impactante. Mas a partir daí, o filme muda. O filme vai para o momento da punição do Prometheus, para a punição do Oppenheimer. E é uma punição que é construída a partir de uma construção estratégica do seu antagonista, interpretado pelo Robert Downey Jr. E aí existe uma sensação de looping, tal qual a que temos com Prometeu. A punição dentro da mitologia de Prometeu é justamente a repetição, e é isso que nós sentimos ao acompanhar a obra. Mas isso acontece durante um longo tempo, onde a sensação que eu tive, sabendo que estamos acompanhando a subjetividade desse protagonista, é que o looping que sentimos, o aglomerado de conversas, o aglomerado de manipulações e a repetição, a certa exaustão que nós vamos sentindo é a mesma sensação do próprio Oppenheimer, que expõe a sua vida por completo ao longo de todo aquele julgamento que está sendo realizado, aquele julgamento estranho, em uma sala escondida, longe do público, mas a sensação é essa, a sensação é que o filme muda o seu ritmo, mas também muda bastante o seu tom, arriscando dessa forma criar uma sensação no público de ter acompanhado duas experiências diferentes. E perceba que isso não tem nada a ver com a duração do filme. Existem muitas e muitas obras com mais de 3 horas de duração, onde o tom permanece o mesmo. Particularmente, eu acredito que o diretor tem uma perda de tom em determinado momento do filme, mas não é algo que acaba destruindo a experiência como um todo. Isso porque eu acredito que ele amarra o filme muito bem na sua parte final, quando ele traz essa reflexão não só do que o Oppenheimer trouxe para o mundo, mas também de como o mundo pode sim ter acabado a partir da construção de uma arma tão poderosa como aquelas. Porque existe uma certa ingenuidade ou então uma vista grossa que aqueles personagens todos realizaram na história da humanidade em imaginar que as coisas acabariam com a criação de uma arma, que uma arma traria a paz para todo o sempre. É justamente o oposto. E nós sabemos muito bem disso quando nós olhamos o que acontece depois da criação da arma atômica, nós conseguimos saber que toda aquela construção que nós acompanhamos ao longo desse filme não era da salvação mundial, mas sim do seu fim. E existe uma construção muito inteligente do diretor em relação a todas essas figuras ao longo do filme. Uma construção relacionada ao poder que elas ambicionam, como elas movimentam as suas cartas na manga e como isso afeta toda a humanidade. É como se fosse um jogo de xadrez. Um dos meus filmes favoritos que retrata isso é o Dr. Strangelove, do Stanley Kubrick, um dos diretores
que o Christopher Nolan tanto admira. Como essas movimentações e como essas pessoas que poderiam sim ser consideradas brilhantes tomam algumas decisões que afetam e afetaram a humanidade de forma irreversível. Então acaba virando uma oportunidade de debate dos ciclos que nós sempre entramos, seja por pensar de formas diferentes, por ter visões de mundo, por jogos de poder, por necessidade de vencer o seu opositor, nós sempre acabamos colocando a humanidade em risco, e isso o filme retrata muito bem. Eu acho que a construção épica do filme em relação àquele teste é também uma construção bastante melancólica e pessimista do diretor sobre toda a humanidade. E aí eu acho que existe espaço para uma reflexão final que eu considero bem interessante. Recentemente eu estava ouvindo um podcast com o diretor Alejandro González Inarritu, conversando com o Rick Rubin, um produtor musical muito bacana, onde o Inarritu disse que toda obra cinematográfica ela é também um espelho do seu autor. O autor da obra, ele está trazendo um pouco de si quando ele faz um filme. Nós sabemos que não é o caso em qualquer filme realizado por Hollywood, mas é sim o caso do Christopher Nolan, um diretor que realiza suas obras, sim, para o grande público. Ele faz filmes caríssimos que precisam ter um alcance global. Muitas vezes ele é acusado de explicar demais as suas ideias complexas dentro das suas obras, mas eu acredito que ele faz algo muito interessante, algo raro nos tempos de hoje, que é buscar não só através das narrativas que constrói, mas também utilizando as maiores tecnologias que ele pode, como um formato IMAX, um formato caríssimo, um formato pouquíssimo prático, que infelizmente não existe projeção suficiente ao redor do mundo para que as pessoas possam ver, mas é importante que ele mantenha esse posicionamento, porque a posição de poder que ele tem hoje é uma posição de resistência pura em relação a um cinema que está em completa decadência. Esse filme, Oppenheimer, ele sai ao mesmo tempo das greves que estão acontecendo em Hollywood. E nós podemos criar um paralelo com a importância desse diretor nesses tempos. Não necessariamente pela qualidade da sua filmografia, não acho que entra nesse ponto, mas sim pela importância do poder que ele pode trazer, da resistência que ele pode trazer para esse tipo de cinema. É interessante pensar nesse paralelo entre diretor e protagonista de sua obra, porque é também um paralelo complexo, onde não existe certo ou errado, existe sim uma mudança inevitável, uma posição que ele se encontra que é única, exclusiva, e que claramente a escolha de fazer o filme de Oppenheimer tem sim uma relação com as ambições do próprio diretor, do que ele defende, do tipo de cinema, do tipo de futuro que ele defende, e que traz sim paralelos bem interessantes. Eu acredito que, claro que o mundo não vai voltar atrás, mas o tipo de decisões que Hollywood fizer daqui para frente podem alterar completamente os futuros cineastas que estão a caminho. Não é necessariamente importante que a gente assista ao filme como o diretor imaginava, mas sim que o diretor possa fazer o filme da melhor forma possível, da forma que ele deseja. Não significa que gravar em IMAX é melhor do que gravar em 16mm ou em digital, mas significa que é importante que os realizadores possam escolher, para que os caminhos não sejam sempre na tomada de decisões de alguns poucos que não necessariamente estão visualizando a qualidade de suas obras ou, no fim das contas, o fim de algum tipo de conflito, mas sim apenas a vitória a todo custo. E é justamente isso que eu acredito que deve ser evitado, e que um diretor como esses, nos tempos que nós estamos vivendo, acaba virando um diretor crucial, um diretor histórico, e que eu espero que continue fazendo filmes por muito e muito tempo, e que não só ele faça seus filmes, mas muitos outros possam ter essa capacidade. No fim das contas, uma belíssima leitura sobre a obsessão de um homem pelo poder, pelas suas capacidades, onde ele pode chegar, e é claro, nas consequências não só da sua criação, mas da criação de todo aquele coletivo que estava por trás dessa experiência. Oppenheimer é um desses filmes épicos que é um prazer ver em uma sala de cinema e que eu espero que vocês possam ter também. Agora me conta aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui no canal, pessoal, e a gente se vê em breve para falar sobre outro grande lançamento do dia 20 de julho, esse momento histórico na história do nosso cinema.